Muitos teólogos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos do Espírito Santo. O livro de Atos relata a atuação do Espírito Santo, a poderosa atuação do Espírito Santo na igreja cristã nascente, na igreja cristã primitiva. No capítulo 2 de Atos, dos versos 41 a 47, a gente vê um retrato da igreja cristã nascente. Como era essa igreja? Como que essa igreja funcionava? Nós sabemos como funcionam as nossas igrejas hoje, mas como funcionava a igreja apostólica? A igreja que o apóstolo Paulo pregava, a igreja onde Pedro pregava. Vamos ver. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja, irmãos, 3.000 conversos em um dia após o sermão de Pedro. Um grande progresso. Estava surgindo uma nova comunidade religiosa e que se tornaria, no futuro, como está hoje, a mais poderosa comunidade religiosa. Mas vamos ver como é que era então, como é que eles viviam, como que viviam aqueles convertidos, como que eles se confraternizavam, como que eles atuavam em conjunto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, irmãos, a instrução teológica e o companheirismo perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa era a instrução teológica. Essa era a doutrina, e mais ainda, e na comunhão. Entre os crentes do primeiro século, os crentes da igreja cristã em Jerusalém, o que havia era um companheirismo. E partiam o pão e as orações. Repartiam a comida com alegria. Continuando ainda, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ora, mas então os apóstolos faziam prodígios, faziam milagres? Sim, mas quem operava neles era o Espírito Santo. O Espírito Santo operava nos apóstolos para que houvesse prodígios. Essa era uma manifestação do poder do Espírito Santo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, irmãos, essa era uma característica especial da igreja cristã nascente. Eles tinham tudo em comum. Não havia nada particular. Era tudo solidário. Todas as coisas eram solidárias. E veja como que isso acontecia praticamente. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, irmãos, como é que era isso? A prática, vendiam as coisas, pegavam os recursos, dividiam conforme as necessidades. Portanto, não havia pobres naquela igreja cristã nascente. Essa era uma vida prática material, que mostrava o altruísmo desses irmãos convertidos ao cristianismo. Mas e espiritualmente? Como é que funcionava? Qual era a prática espiritual? Veja o verso 40. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja, eles iam ao templo, diariamente ao templo. Unânimes, isso quer dizer com pensamento único. Não havia divisões entre eles e eles iam ao templo para adorar. Essa era a vida prática espiritual. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Interessante, irmãos, muito interessante esta frase do verso 47. Contando com a simpatia de todo o povo. Isso quer dizer, irmãos, que aquela igreja nascente, aquele novo movimento religioso, era um movimento simpático ao povo em geral. Como não podia ser diferente, irmãos. Um grupo que vendia suas coisas e partilhavam entre si, onde não havia necessidades, como não achar essa comunidade especial? E agora, irmãos, eu quero pensar o seguinte: será que hoje
Nós somos um grupo simpático ao povo em geral. Nós contamos com a simpatia do povo. Se isso não acontece, irmãos, alguma coisa está errada. Nós precisamos contar com a simpatia do povo. Nós precisamos contar com a simpatia do Estado. Por quê, irmãos? Porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. A igreja cristã hoje, assim como a igreja cristã do primeiro século, tem o poder do Espírito Santo. Mas como é que o povo entrava nesta igreja, participava desse movimento religioso, como é que eles aprendiam a viver desta forma? Como é que eles mudavam de vida? Saíam das trevas para a luz. Saíam de um modo de vida carnal para um modo de vida espiritual. Como é que isso acontecia? Veja, por favor, um texto da nossa lição. A aplicação da verdade à vida acontecia no relacionamento ocorrido no grupo. Os novos crentes eram cuidadosa e intencionalmente discipulados por meio do ensino direto, bem como por meio da participação na vida diária dos outros crentes. Tudo sob a supervisão e liderança dos apóstolos, espiritualmente maduros e fundamentados. O que havia então, irmãos? Havia o ensino da doutrina, o ensino direto. Mas o que havia junto com isso? Junto com isso, irmãos, havia a prática. Eles viam os crentes mais velhos, os mais antigos, praticando daquela forma e dessa maneira os imitavam e praticavam. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre esta imitação. A pregação pobre diz às pessoas o que fazer, mas não como fazer. No entanto, mesmo que se leiam livros ou se ouçam sermões que expliquem como fazer, não existe melhor forma de aprender algo do que imitar as pessoas que estão fazendo. Veja só o texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo falava assim, vocês podem me imitar, me imitem, porque eu imito a Cristo. E agora, nesse sentido, então, o apóstolo Paulo se transformava em um pequeno Cristo, para servir de exemplo para cada um dos novos crentes. Será que nós podemos dizer assim? Será que eu posso dizer? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ou cada um de vocês que tem me ouvido, cada um de vocês da nossa classe da escola sabatina, podemos dizer? Será que nós podemos dizer para os nossos filhos isso? Sede meus imitadores, porque o papai é imitador de Cristo. Porque a mamãe é imitadora de Cristo. Podemos fazer isso. Se não podemos, irmãos, alguma coisa está errada na nossa vida espiritual. Alguma coisa está errada no nosso cristianismo. Porque se nós realmente aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos pequenos cristos, para que outros possam imitar e, em nos imitando, se achegar mais perto do Senhor Jesus. Vamos ver os desafios que a lição propõe nesta semana. Pense em alguém que você gostaria que fosse um crente. Ore todos os dias para ele, para que ele tenha uma experiência pessoal com Jesus. Faça esse desafio. Encontre alguém, lembre-se de alguém que você gostaria que fosse crente e ore diariamente por ele. O outro desafio, quem você está discipulando e levando a um relacionamento com Jesus. Procure maneiras de trazer essa pessoa à comunidade com outros crentes. Isso quer dizer o seguinte: integre as pessoas com quem você está trabalhando, a quem você está dando estudos bíblicos. Integre na igreja, integre no grupo de membros, para que ele possa se sentir acolhido, para que ele possa se sentir pertencendo a esse grupo. Esse é o plano de Deus. O que vimos hoje, irmãos, nesses textos, nesses pequenos versos aqui de Atos 2, é como deve ser a igreja. Como era a igreja no primeiro século, antes da grande perseguição. Nós vamos ver que a perseguição aconteceu depois. Mas até esse momento, irmãos, a igreja era simpática ao povo. Nós devemos, enquanto igreja, ser simpáticos ao povo. Nós, enquanto crentes individuais,
devemos ser simpáticos ao povo. Será que temos sido? Deus nos abençoe, para que a gente possa testemunhar de uma maneira feliz, de uma maneira correta, e que as pessoas possam ter simpatia por cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo.